Oi, ótima tarde! Começa agora o Boletim Legislativo, aqui você fica muito bem informado com as principais notícias da Câmara Municipal e da nossa cidade. Na edição desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, você vai ver. Balanço da sessão. Confira o que foi debatido em plenário pelos vereadores na primeira sessão ordinária do ano. Tempestade de raios. Levantamento do INPE revela um aumento preocupante na incidência de descargas elétricas em São José dos Campos. Em 2025, a cidade registrou um salto de 17% em relação ao ano anterior. Emergência climática. Dados globais confirmam que os últimos 3 anos foram os mais quentes da história recente, reforçando o avanço do aquecimento global. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E ontem aconteceu a primeira sessão do ano. Os vereadores analisaram e votaram requerimentos e indicações. Confira como foi o trabalho em plenário no balanço da sessão. A primeira sessão de 2026 marcou o retorno dos trabalhos em plenário após o período de recesso parlamentar. O primeiro encontro contou com uma pauta extensa para debate dos parlamentares. Foram mais de 1.000 documentos para análises, entre requerimentos, indicações, moções, atas e outros processos administrativos. As indicações formavam a maioria dos documentos. Eram, na maior parte, pedidos para serviços de manutenção pública, como limpeza urbana, poda de árvores, reparos em via, tapa-buraco e troca de lâmpadas. Quanto aos requerimentos, estavam cobranças de estudos para a implantação de posto da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no bairro Urbanova. Também providências sobre casos de perturbação do sossego recorrente em diversos bairros, além do pedido de informações referentes ao transporte público de São José dos Campos e serviços voltados para o meio ambiente, assistência social e educação. Um dos requerimentos aprovados pedia a criação de uma frente parlamentar para a fiscalização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A sessão contou também com um período conhecido como pinga-fogo, momento em que os vereadores podem ir à tribuna para debater assuntos de interesse público. O primeiro orador, o vereador Fernando Petiti, lamentou o assassinato do cão Orelha, em Santa Catarina, crime que chocou o país. O parlamentar defendeu o reforço na legislação que protege os animais e pediu mais consciência e empatia por parte da população. Petiti também cobrou a revitalização de uma área verde no bairro Vila Unidos, que teve a vegetação retirada para a construção de uma obra pública, e defendeu a elaboração de políticas públicas a favor dos autistas. Outra parlamentar, a vereadora Amélia Naomi, criticou o aumento na passagem do transporte público da cidade e o reajuste no valor do IPTU. Segundo a parlamentar, em menos de um ano, a tarifa de ônibus de São José dos Campos aumentou 28%, sendo uma das mais caras do país. Amélia também fez queixas à privatização da Sabesp, a qual teria precarizado o serviço. No tema da fiscalização, o vereador Lino Bispo anunciou que irá acompanhar as obras de uma piscina que será construída no poliesportivo do bairro Campo dos Alemães, um pedido da comunidade. O parlamentar também exibiu um vídeo com informações sobre a paralisação da obra de uma escola no bairro Bosque dos Ipês, que teria enfrentado problemas estruturais. O vereador Sena também usou o período do pinga-fogo e aproveitou o momento para agradecer à população que o acompanha no trabalho realizado pela cidade. O parlamentar também destacou a sua participação em uma caminhada contra o governo federal que mobilizou diversas lideranças estaduais e nacionais. E o impacto das fortes chuvas na região norte foi o assunto tratado pelo vereador Roberto Chagas, que cobrou ações efetivas do poder público para auxiliar a comunidade afetada. Outro tema abordado pelo parlamentar, exibido em um vídeo no plenário, trouxe denúncias sobre o acúmulo de entulho abandonado no bairro Vila Paiva, que pode causar sérios problemas para os moradores. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário, na íntegra, no nosso canal do YouTube.
E no céu de São José dos Campos é cada vez mais comum avistar raios durante uma tempestade, e a incidência das descargas elétricas tem crescido e muito aqui em São José. Um levantamento do ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, revela que a quantidade de raios que atingiram o solo da cidade subiu 17% em 2025. Em um único dia de janeiro deste ano, São José foi atingida por 1.300 raios durante um temporal. O clarão no céu e o barulho forte já viraram cena comum em São José. Em 2025, as tempestades trouxeram um aumento expressivo no número de raios que atingiram a cidade. Um levantamento do ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, revela um dado preocupante. A quantidade de raios que atingiram o solo da cidade subiu 17% ano passado. Foram mais de 31.300 descargas elétricas contra pouco mais de 26 mil em 2024. A explicação para esse aumento está no termômetro. O aquecimento global e as ondas de calor, cada vez mais intensas no Vale do Paraíba, funcionam como combustível para a formação de nuvens e tempestades. Talvez o principal seja as mudanças climáticas, o aquecimento global do planeta, que faz com que mais energia esteja na atmosfera para produzir tempestades. E mais tempestades, mais raios. Mas outros aspectos são importantes também, que estão relacionados às mudanças climáticas, que é a intensificação dos fenômenos El Niño e Laninha. Esses fenômenos tendem também a causar mais tempestades, embora não seja em todos os lugares do Brasil, na maior parte do Brasil, né? E esses fenômenos parecem ser influenciados pelo aquecimento global. Ou seja, em última análise, é o aquecimento global o grande responsável pelo aumento de raios em São José dos Campos. Além do clima, a geografia ajuda. São José está cercada por montanhas, o que favorece a formação de tempestades extremas. Recentemente, a cidade registrou 1.300 raios em um único temporal, um evento que era raro há 10 anos, mas que agora se torna um novo normal. Nós já fizemos, inclusive, algumas projeções, e a projeção que nós fizemos indica que no final desse século, né, em 2100, nós podemos ter 50% a mais de raios em São José dos Campos. Com o aumento das descargas elétricas, cresce o risco de acidentes e muitas tragédias podem ser evitadas se tiver o cuidado redobrado. Ao sinal de tempestade, busque abrigo imediato em construções de alvenarias ou veículos fechados e evite áreas abertas, como parques, campos de futebol e praias. A gente vê várias situações, né, de descarga elétrica em pessoas que estão em área, vamos dar um exemplo aqui de praia, por exemplo, né, até mesmo na área de camping. Então, não ficar em locais abertos, escampados. Procurar sempre um abrigo de construção para que você consiga abrigar. Hoje é muito comum a pessoa estar com o celular, jovens com o celular na mão o dia todo. No momento de tempestade, no momento de descarga elétrica, não utilizar o aparelho. Outra recomendação, nunca utilizar o aparelho em momento que ele está carregando, né? De repente ele está conectado na tomada e aí a pessoa está ali já querendo usar o celular e ele conectado, você pode receber uma descarga elétrica também. Quem trabalha na rua sente o perigo na pele. A Kátia, que tem um carrinho de espetinhos na Praça Afonso Pena, sempre fica de olho no céu para evitar os perigos de uma chuva forte. Aí eu nem venho trabalhar. Tem dia que eu vejo que a chuva vai ser bem forte mesmo, daí eu não venho. O seu Raimundo tem um carrinho de pipoca e se preocupa com as tempestades. Estou com guarda-chuva aqui no caso, eu tenho que, se não der que eu ver que a chuva é forte, eu tenho que abaixar o guarda-chuva e ir para debaixo do pano do ônibus. Para a população, a regra é evitar o deslocamento a pé. Muitos evitam sair ou mudam a rotina quando o tempo fecha. Não saio.
Hoje eu estou a pé porque tinha sol agora um pouco, né? É recomendado a gente evitar sair, buscar um abrigo, então eu evito ficar se expondo, até porque tem questão de alagamento, enchente, não só o raio, né, também. Em tempestades com muitos raios, a orientação é uma só: não ignorar os avisos. A Defesa Civil utiliza tecnologia, enviando alertas diretamente para as telas dos celulares, via sinal 4G e 5G. A recomendação é respeitar os avisos, aguardar a chuva passar e priorizar a segurança. Todo cuidado é pouco, né? Então, como eu já disse, não se expor. Você não se expondo, você não coloca, né, você em risco e nem as pessoas dos seus entes queridos. Então, por isso que a gente sempre fala, cautela, muita cautela nessa hora. São chuvas rápidas que dá para você contornar essa situação, fazer essa ação preventiva para você não sofrer nenhum dano, né, até mesmo nenhum acidente aí que venha prejudicar todo mundo. E este aumento da incidência de raios na nossa cidade pode trazer uma outra consequência: as quedas de energia ou as descargas elétricas que podem danificar equipamentos eletrônicos. Mas olha, o consumidor tem os seus direitos na hora de buscar o ressarcimento pelos prejuízos. Quem explica melhor sobre isso é a repórter Érica Zusa, que está no Procon Municipal e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Érica, tudo bem? Exatamente, Júlia. Boa tarde também para você que acompanha o Boletim Legislativo. Olha, eu estou aqui no Procon de São José dos Campos para a gente entender melhor como o consumidor deve proceder no momento em que queima aí, né, um eletrodoméstico, um equipamento, em decorrência da queda de energia ou do desgaste, da descarga de energia. Eu estou aqui com o Georges Assaad, diretor do Procon. Georges, você estava me contando que o primeiro passo é fazer a reclamação na concessionária, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. O primeiro passo, a gente tem que dar sempre a oportunidade para o fornecedor resolver o problema antes de acionar o Procon. Teve o evento, faltou energia. Quando voltou a energia, o consumidor percebeu que teve equipamentos queimados. O que ele faz? Um registro, né? Primeiro um registro escrito do horário que começou a falta, que voltou a energia e do equipamento que foi queimado. Tem que deixar tudo anotadinho, né? Tem que deixar tudo anotado. Fazer registro fotográfico, registro por vídeo também, isso é muito importante, que ele tenha realmente essas comprovações, né? E aí sim acionar a empresa. Faz o contato com a empresa, registra a reclamação e a empresa tem um prazo, né, para responder, né, de 10 dias para responder, né, se houve realmente, se ela acaba admitindo a falha, porque é uma questão de segurança. E a IDP, no caso de São José dos Campos, é a empresa responsável pelo fornecimento e por eventuais danos aos consumidores. Passado esse prazo, a IDP não se manifestou, não fez nenhum tipo de aceno, né? Ou então o contrário, e aí sim tem que acionar o Procon para o Procon fazer a representação desse consumidor. Quer dizer, caso a concessionária informe que, olha, o aparelho queimou, não foi por causa aí da queda de energia e o consumidor não concorda, ele pode procurar o Procon. Pode procurar o Procon. Aí sim a gente vai precisar, né, que ele tenha uma avaliação de uma pessoa especialista, num técnico, né, eletrônico ou então em elétrica, que saiba realmente, possa realmente representar naquele momento, né, o defeito apresentado. Diretor, tem também alguns casos de exceção, não é isso? Pois é, se for um equipamento, por exemplo, um equipamento médico, e aí não são uns 10 dias para realmente fazer uma avaliação desse produto que foi danificado. Tem um dia, são 24 horas, tendo em vista, né, a urgência em se manter uma pessoa, se for equipamento médico, né, em constante uso desse equipamento, sob pena, inclusive, né, sob risco, inclusive, de perder a própria vida. E como que funciona, né, para o consumidor poder fazer o registro aqui no Procon? Muito simples. O Procon de São José é 100% digital. Podem vir presencialmente aqui na Rua Paulo Setúbal 220, das 8 da manhã até as 17 horas, ou então fazer também o registro através do nosso sistema. Nosso sistema é o procon.sjc.sp.gov.br. Em até 24 horas analisaremos essa demanda, essa reclamação que foi feita, para que aí sim o consumidor possa, se for o caso, juntar outros documentos e ter uma resposta devida. Creio que ter os documentos do eletro também é importante, né, do equipamento? É importante, mas vamos supor, perdeu a nota fiscal daquele equipamento elétrico. A gente faz, né, temos o consumidor, né, como nosso protegido aí, e a voz do consumidor, a palavra do consumidor tem valor sim.
Muito bem, muito obrigada, Georges Zassadi, diretor aqui do Procon. É isso, Júlia, tem uma outra forma também de você poder fazer esse registro, né, pela internet, através do site consumidor.gov.br, que é um site mantido pelo Ministério da Justiça. É com você. Obrigada pelas informações, Érica. E já que estamos no assunto tempestades e raios, será que chove hoje ou amanhã aqui em São José? Vamos conferir na nossa previsão do tempo. A tarde de hoje, quarta-feira, será de sol entre nuvens e períodos nublados. Probabilidade de temporal que diminui durante a noite, mas não para. Temperatura máxima de 25 graus e mínima de 20. Já amanhã, quinta-feira, há probabilidade de chuva para o dia todo. Manhã nublada e temporal durante a tarde e a noite. Máxima de 26 graus e mínima de 20. Continuamos a falar do tempo, mas agora sobre os recordes de temperaturas registrados nos últimos 3 anos. Depois do calor histórico de 2023 e 2024, 2025 fechou como o terceiro ano mais quente já registrado no planeta, segundo dados do Observatório Climático da União Europeia. Mas para os cientistas, o resultado foi uma surpresa. Os modelos climáticos não previam que os termômetros subissem tanto. Esses recordes reforçam uma tendência clara e contínua de avanço do aquecimento global. Na época do calor, todo mundo busca uma maneira de se refrescar. E a gente pode dizer que esse hábito praticamente virou moda. Afinal, as temperaturas bateram recordes nos últimos anos, resultado de um processo que começou há mais de um século. As mudanças climáticas começaram lá atrás, depois da era industrial, a partir dos gases de efeito estufa que a atividade humana vai acrescentando. E esses gases continuam se somando ano após ano. Então, é um efeito acumulativo. Então, na verdade, todos os últimos anos têm sido os mais quentes da história até agora. 2025 foi o terceiro ano mais quente da história, atrás de 2024, o segundo, e 2023, o mais quente já registrado até então. Mas como explica o coordenador de operações e modelagem do CEMADEM, o ano passado não tinha a previsão de ser tão quente assim. 2025 foi um ano que teve o fenômeno do Laninha, que consiste no esfriamento das águas do Oceano Pacífico, que é um oceano imenso. Então, águas mais frias inibem um pouco esse aquecimento global. Então, nós sabíamos que seria, de fato, um dos anos mais quentes, mas ser o terceiro maior, mesmo com uma situação do Laninha, eu diria preocupante. Não só por isso, porque isso significa que um ano normal ou um próximo ano do El Niño seria muito pior, sino também pelo valor da temperatura que foi atingido, quase 1,5 graus acima do que era na era pré-industrial. Isso está praticamente no limite do fixado no Acordo de Paris. A temperatura média global chegou a 14,97 graus Celsius. A estimativa era de que esse nível seria atingido daqui mais de 25 anos. Nós temos uma muito maior frequência de ondas de calor, está muito claro aqui no Brasil, por exemplo, e nós também temos ondas de frio mais intensas, como a que, por exemplo, agora está sofrendo o hemisfério norte, Estados Unidos, parte da Europa. Então, os extremos, as oscilações se tornam maiores. Claro, os eventos quentes são mais frequentes e mais extremos, mas os eventos frios também são. Essa onda de calor pode intensificar desastres naturais e gerar outros problemas para a sociedade. Por isso, a Defesa Civil precisa estar atenta. O plano B é adaptação. Conseguir se adaptar para mitigar de alguma forma esses impactos. E ter defesa civil mais bem preparada para agir em casos de inundações, de deslizamentos de terra, apoiar instituições como o CEMADEM, que são as que provêm as informações técnicas necessárias. Esse mestre em sustentabilidade explica que as pessoas vão sentir diretamente os impactos desse calor na saúde e também no consumo. O aumento da temperatura média do planeta traz diversas consequências, né? A principal que a gente está sentindo é o que a gente está vendo aqui na entrevista, aqui, né? A intensificação dos fenômenos climáticos. Então a gente vai ver cada vez mais tempestades mais fortes, secas mais severas,
enchentes, falta de água, ou excesso de água, ou seja, os picos vão ficar cada vez maiores, os picos de excesso e os picos de escassez. Além disso, a gente pode começar a ter até falta de alguns alimentos por conta de questões de safra, né? E também todas as consequências das ondas de calor também, né? Que é o fenômeno que mais causa óbito no mundo, são as ondas de calor. Então tudo isso vai se agravando com o aumento da temperatura média do planeta. Para 2026, segundo o coordenador do CEMADEM, as previsões também não são muito positivas. Existe uma certa expectativa na segunda metade de 2026 de termos um aquecimento do Oceano Pacífico. Provavelmente pode derivar numa situação do El Niño. Anos do El Niño são mais quentes ainda. Então, acho que podemos especular com que 2026 será, se não o ano mais quente da história, um dos mais quentes novamente. Cada um pode tentar colaborar para que os problemas climáticos diminuam. Pode parecer pouco, mas se todos fizerem a sua parte, a situação pode ser amenizada. Evitar, né, ficar usando o carro desnecessariamente, que isso vai contribuir com os gases de efeito estufa. Então, acho que cada um pensando com responsabilidade, eu acho que vai ajudar. A Câmara de São José tem projetos ambientais que buscam favorecer o clima da cidade. Ampliar a arborização no município é uma das preocupações dos parlamentares. Eu apresentei vários projetos na área de meio ambiente. Um deles foi aprovado por unanimidade, que é a instalação de vagas verdes, que nós chamamos. Nas áreas de estacionamento dos carros, colocar árvores para aumentar a cobertura arbórea de São José e diminuir o impacto das temperaturas elevadas. A gente está vivendo aí 40 graus, é difícil todo mundo encarar. Propus também um projeto de lei de economia circular. O que é isso? Aquilo que eu uso na minha casa de produto, aquilo é reaproveitado no processo da coleta, do despejo, lá no sanitário, do retrabalho para ser aplicado de novo na cidade, geração de renda para as pessoas. É a economia circular, reaproveitando os produtos que seriam descartados. Para o vereador Carlos Abranches, pensar em leis que protejam o meio ambiente e, consequentemente, contribuam para a melhora das temperaturas é trabalhar pela saúde pública. Se não for cuidado agora, esse problema das altas temperaturas num país tropical como o nosso, clima temperado, e em boa parte tropical por causa da proximidade com a linha do Equador, o calor é maior, isso repercute aonde? Vai aparecer onde? Crianças e idosos, sobretudo, aparecendo lá no pronto-socorro da Vila Industrial, lá no Hospital Municipal, enchendo aquilo de necessidades de recuperação com insolação, com uma série de desidratação, com uma série de enfermidades ocasionadas pelo quê? Por esse tipo de problema. O que o vereador precisa fazer? Propor leis que previnam esse tipo de problema. Vamos mudar de assunto e falar de empreendedorismo? Você sabe o que é dropshipping? No quadro Empreende Sebrae de hoje, o especialista explica se vale a pena investir nesse modelo de vendas. Confira. Olá, meu nome é Flávia Francischini, sou analista de negócio do Sebrae São Paulo. Hoje vamos falar um pouquinho de dropshipping. Vale a pena investir no dropshipping? Sim. É um mercado que está crescendo e para você que está começando um negócio e quer fazer venda online, um e-commerce, você pode colocar os seus produtos e fazer a intermediação entre o seu cliente e o fornecedor. E qual é o seu lucro? O seu lucro vai estar através da sua venda, né? Você compra por um valor e revende por um outro valor. Você não precisa trabalhar com estoque, consegue controlar os seus negócios e consegue crescer facilmente. E aí pensando num novo negócio e vendo se vale a pena realmente você ter uma grande loja virtual. Queira saber mais? Entre no site do Sebrae ou procure o escritório mais próximo. E para quem busca uma oportunidade de emprego, também pode aproveitar nossa agenda de serviço, que informa sobre todas as vagas disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para administrador de fundos e carteiras de investimento, alimentador de linha de produção, almoxarife, assistente de logística de transporte, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de mesa.
auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, azulejista, carpinteiro, caseiro, consultor de vendas, cozinheiro geral, dedetizador, eletricista, eletricista auxiliar, eletricista de instalações comerciais e residenciais, eletrotécnico, encarregado de obras, estoquista, instalador reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, líder de produção no acabamento de chapas e metais, massoterapeuta, mecânico de motor a diesel, mestre de seção de usinagem, motorista de caminhão guincho pesado, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de ponte rolante, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, professor de jardim de infância, repositor de mercadorias, servente de obras, servente de pedreiro, supervisor de logística, técnico eletrônico, técnico em nutrição, vendedor de comércio varejista, vendedor em comércio atacadista, vendedor interno, vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de teleatendimento ativo e repositor de mercadorias. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando seu RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica localizado na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Ficamos por aqui, muito bom ter sua companhia em mais um Boletim Legislativo. Amanhã voltamos com mais notícias de São José e da Câmara. Caso queira rever alguma reportagem do programa, é só acessar o canal do YouTube da TV Câmara. Até amanhã. Tchau, tchau!